Olá, muito boa noite, caros internautas, mais uma vez estamos juntos e vamos aí nos ater aí a respeito do tema de hoje. Então, Ministério Eclesiástico e Dons Espirituais. Antes de iniciarmos a questão do tema, eu gostaria de inserir alguns vocábulos, alguns étimos, que são bastante usados como linguagem técnica ou até mesmo como uma língua instrumental dentro dos estudos da teologia sistemática e todo esse universo teológico. Então, um dos termos bastante usados seria, então, o carisma. O que viria a ser o carisma? Seria a graça divina, um favor imerecido. A questão também de ministro, uma palavra bastante usada no ambiente eclesiástico, no universo eclesiástico, que vem, então, do latim e também pode vir do grego, ministro, criado, servo, servidor. Prestem bem atenção no significado destes vocábulos. Ministério, né, oriunda de ministro, ministério, do latim, que significa o cargo, a comissão, a incidência, né, ou incumbência, praticamente, do serviço em questão. A questão do diácono também está muito ligado ao vocábulo ministro, né, que é um servo, um ajudante, etc, etc. E presbítero tem a sua origem no latim e no grego. E no latim, antianos, que deu no português ancião, que significa velho, respeitável, uma pessoa idosa, e talvez o conhecimento adquiridos aos longos dos anos, pela vivência, pela própria experiência de vida. E então, agora nós gostaríamos de também acrescentar algumas coisas. Eu gostaria de deixar bem claro que neste âmbito do ministério, né, a gente quando fala em ministério e ministro, a gente obviamente logo vem à mente a questão da pregação da palavra. Só que nós precisamos abordar aí as diferentes formas de se ministrar a palavra de Deus. Você tem a ministração através da pregação, que é a mais comum, vinculada ao ritual das denominações, né, do púlpito, ou a pessoa do pregador, do pastor em questão, e, obviamente, você tem, dentro desse prisma, a pregação em relação aos pastores de igrejas tradicionais e igrejas históricas. Você tem uma pregação mais light, mais explicativa e praticamente num tom bastante sem estrondos, sem estrépitos, sem extrapolos. E também temos aí a pregação que já é mais característica das pregações de denominações pentecostais ou neopentecostais. Aí você já tem um pouco mais de outros pesos, né? Poderíamos dizer um pouco mais de eloquência, um pouco mais de sensacionalismo, um pouco mais de euforia, né? Que acaba aí extrapolando um pouco mais o nível das pregações referentes e relacionadas a igrejas tradicionais e igrejas históricas. Então, nós temos aí, então, a questão da pregação no sentido púlpito. Nós poderíamos ter outras implicações nesse sentido quando se trata, por exemplo, de alguém com um conhecimento um pouco mais aprofundado a nível de pesquisa, né? Poderia trabalhar palestras, poderia trabalhar praticamente um trabalho mais aprofundado, com um ensino mais aprofundado, teológico, das escrituras sagradas,
com comparações, com etimologia, do grego, do latim, do hebraico, etc. E ainda também poderíamos encontrar aí a questão mais sutil, simplesmente didática, que nós temos aí dos teólogos, dos professores de faculdades, de universidades teológicas, por exemplo, dos pastores, né, e dos professores de escolas dominicais. Então, nós temos esse emaranhado de coisas aí. Então, é bom lembrar que você tem vários estilos de pregadores, né, conforme a sua dedicação, o ministério, né, e ações dispensadas por Deus através do seu carisma, da sua graça, do seu favor imerecido. Então, vamos discorrer um pouco aí, falarmos um pouco a respeito, então, dos espirituais, de uma forma mais generalizada, né? Então, os dons do Espírito Santo, o carisma, conforme algumas denominações cristãs, assim como as pentecostais, são dons que foram concedidos aos cristãos para fortalecer a igreja. Eles são descritos no Novo Testamento, principalmente em 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Alguns acreditam que a sua operação limitou-se à igreja primitiva, conforme algumas denominações protestantes. Alguns dons espirituais, por exemplo, como falar em línguas e interpretação de línguas, só foram usados por um tempo curto, até a igreja sair de sua infância, e não mais depois. Essa visão é conhecida como cessacionismo. A opinião é mantida por J.F. MacArthur, Robert L. Thomas e muitas outras denominações cristãs de linha central. Em contraste, alguns outros estudiosos cristãos, como Wayne Grudem e Gordon Fee, sustentam o continuacionismo, o cessacionismo, ou seja, os dons continuam. O cessacionismo, só para dar uma linha rápida aqui, é uma linha de pensamento que apoia que os dons acabaram na igreja primitiva. O cessacionismo alega e declara que os dons continuam a existir. Eu continuo acreditando, já vocês vão ver a descrição da Bíblia a respeito dos dons e dos ministérios, e eles estão até os nossos dias, estarão até a consumação dos séculos na pessoa, na dispensação do Espírito Santo, de uma forma com ordem e decência, né? E também cheia de euforia, sensacionalismo, abusos, não é por aí. Que onde há o Espírito Santo, há liberdade. Mas a Bíblia também diz que tudo a ser feito na obra de Deus tem que ser com ordem e com decência. Vamos ver aí, a primeira epístola aos Coríntios, nós vamos ver isso depois, enumera alguns dons. Esses dons são, então, aí, praticamente em 9, a sua enumeração. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretações de línguas, né? É interessante depois observarmos que a sabedoria e o conhecimento que se diz aqui nos dons, aí, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, não são estudos científicos preliminares ou filosóficos, são conhecimentos e sabedorias dadas através do Espírito Santo, de sabedoria e conhecimento dos altos céus. A Bíblia é clara em dizer que a sabedoria do mundo é terrenal, né? Ela é baixa, ela é ínfima, satânica, diabólica, diferente, então, deste dom aí, incluído a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Operação de maravilhas, nós tínhamos visto muito no canal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As curas, os milagres, as ressurreições, as transformações de água em vinho, acalmar as tempestades marítimas, etc., né? Então, e o caso da variedade de línguas, algumas pessoas dizem que é o batismo com língua dos anjos, e outras pessoas, os teólogos mais tradicionais e conservadores históricos, dizem que são praticamente os idiomas mesmo, né?
quando uma pessoa nunca estudou, nunca se afinou com um idioma e de repente se encontra falando ou pregando o evangelho no idioma a pessoa que está recebendo entende, mas ele nunca estudou aquele idioma. No caso, um analfabeto de língua portuguesa pregando para um estrangeiro alemão, por exemplo, na língua alemã. Uma pessoa que nunca estão, e para alguns estudiosos, para alguns teólogos, para alguns líderes religiosos, variedade de línguas é realmente as vernáculas, né? E para outros, mais no pentecostalismo e no neopentecostalismo, questão das línguas dos anjos. A questão da interpretação das línguas é quando alguém está praticamente sendo usado com língua estranha, e se for língua natural, obviamente alguém também possa estar entendendo, interpretando. Se for língua dos anjos, que alguém interprete o que está sendo emitida e ecoada. Vamos falar um pouco a respeito de buscar os dons. Por ser entendimento comum que os dons eram distribuídos segundo a vontade do Espírito, não era, mas ainda é, desculpa o adendo aí, houve debates teológicos para refletir se era bíblico a petição de dons. Algumas denominações exercitavam reuniões em que o religioso deveria repetir muitas vezes um determinado louvor ou clamor e o Espírito enrolaria sua língua para a glossolalia, o que foi muito criticado por outras denominações religiosas. Chegou-se então ao entendimento que as reuniões de orações poderiam invocar a petição do dom, contudo a tentativa de induzir o Espírito Santo com tais práticas era condução ao engano pelo poder do espírito do mal e pelo poder do espírito da carne, visto que a alma do homem poderia ser induzida por mensagens subliminar. Concordo plenamente, nós não podemos o Espírito Santo, mas ele tem que nos encher, ele que tem que tomar a iniciativa, uma vez que nós estamos abertos para a operação do Espírito Santo, e não fazermos qualquer tentativa de imitação. Isso seria um ensinamento, uma doutrina de demônios. E também o fato de ouvir outras pessoas falando e a gente repetir também é um pecado, né? É algo que não convém. Muito séria essa questão dos dons, gente, sabe? Muito sério, por isso que eu estou fazendo este hangout. A sustentação para a permissão, para a petição de tais dons estariam firmadas em 1 Coríntios 14:1. Seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Os estudiosos entendem que estariam limitados a tais dons a distribuição do Espírito. Contudo, pensam outros que o Espírito Santo é livre e não se restringe à relação deixada pelo apóstolo. Novas formas de ações surgem no decorrer da história do povo eleito, e essas novas formas foram criticadas por conservadores por dar vazão ao surgimento de heresias. Concordo plenamente. Outra linha entende que os dons do Espírito não ficaram restritos ao Pentecostes, né? Visto que esta tese contraria todas as cartas paulinas, pois foram escritas em datas posteriores ao Pentecostes. A conversão de Paulo aconteceu por volta do ano 337 depois de Cristo, 7 anos após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Depois de Cristo. Segundo as tradições da Epístola aos Hebreus 2:4, os dons espirituais seriam distribuídos segundo a vontade de Deus, confirmando a pregação com sinais e prodígios, sendo o seu recebedor apenas um despenseiro cuidar desses dons, administrando aos demais, 1 Pedro 4:10, por intermédio de um canal humano que não seria o dono do dom, pois seria pertencente ao Espírito. Concordo plenamente, nós somos simplesmente um instrumento e um canal, que o objeto canal, tudo passa por ali, né? Um instrumento de passagem, nada permanece, nada fica, então a glória é de Deus, nós não podemos ficarmos com a glória de Deus, né? Também concordo que os dons são nada mais, né, do que confirmação da pregação com sinais e prodígios. Pois Paulo dizia que nós não deveríamos pregar com palavras persuasivas, sabedorias humanas, mas, né, com sinais e prodígios da verdade provindas de Deus.
E isso é bastante interessante. E o próprio Senhor Jesus disse, né? Todo aquele que crer em mim farão as obras que eu faço, ainda maiores, porque eu vou pelo Pai. Escorpiões e serpentes, ele chegou a exagerar, comerão veneno e não morrerão, falarão novas línguas, ressuscitarão os mortos, expulsarão demônios, né? Então, esses sinais seguirão aos que crerem. Isso é bíblico. Há uma linha teológica que entende que a manifestação dos dons na vida do cristão é a confirmação do batismo do Espírito Santo. Já outra linha ensina que o batismo do Espírito Santo é automático e consecutivo ao arrependimento e aceitação de Jesus Cristo. Isto não é verdade, né? Isso é uma linha teológica pentecostal e neopentecostal, e não quer dizer que o dom de línguas significa você ter o sinal do batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nós recebemos a partir do momento que, sinceramente, de coração, nós temos a nossa conversão, a nossa convicção de conversão, através da fé genuína na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a partir desse momento que nós recebemos o Espírito Santo. Agora, depois nós podemos ter o enchimento com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, isso aí a gente vai conseguindo à medida com nós buscamos a Deus, com o tempo, né, e com a persistência nas coisas de Deus. Vamos falar um pouco aqui a respeito de Jesus Cristo e os dons. O Senhor Jesus possuía os dons e os usava para a edificação da multidão que o seguia. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12, 28. Segundo os que entendem que o cristão receptor é apenas um dispenseiro do dom, este exemplo precisa ser observado pelos que foram agraciados. Mas não são para a glória do homem, sim para edificação do povo de Deus, através da manifestação do poder e autoridade. Nesse dia, o dom do Espírito Santo permitiu a todos os apóstolos falarem em outras línguas, ou seja, idiomas, sendo entendidos por pessoas de diferentes países, né, o que eu acabei de dizer ali atrás. A primeira referência do derramamento do Espírito sobre a igreja está em Atos dos Apóstolos. Chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas e se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos 2, 1 a 4. Variedades de línguas, a glossolária, no caso. De todos eles úteis à edificação da igreja. O dom de línguas é visto por algumas denominações como um sinal do batismo no Espírito Santo, chegando a afirmar alguns que se o cristão não fala em língua estranha, eles mesmos assim são batizados. Um entendimento considerado errôneo pelos não pentecostais e por parte dos pentecostais. É o que eu acabei também de relatar ali atrás, né? O principal texto usado para comprovar esta tese é que o descreve o Pentecostes. No entanto, as línguas ali faladas não foram estranhas ou de anjos, sim idiomas regionais, línguas naturais. O falar em línguas, em algum momento, é a confirmação do enchimento com o Espírito, mas não é possível generalizar. No contexto bíblico neotestamentário, o termo dons espirituais refere-se a 9 dons cristãos por meio do Espírito Santo para auxílio na propagação do Evangelho de Jesus Cristo e edificação da igreja, né, como um sinal de confirmação, eu acredito assim. Os 9 dons são listados na Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Coríntios. São eles, palavra de sabedoria, vamos repetir aí, palavra da ciência ou do conhecimento, discernimento de espírito, dons que fazem muitas coisas, são eles, por exemplo, a fé, dons de curar, a operação de milagres, né, ou maravilhas, são dons que dizem muitas coisas também, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então nós temos aí palavra de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento,
Terceiro, discernimento de espíritos. Quarto, a fé. Quinto, dons de curar. Sexto, operação de maravilhas e milagres. Sétimo, profecia. Oitavo, variedades de línguas. E nono, interpretação de línguas. Então, agora vamos ver as bases bíblicas que nós encontramos para a questão do mistério e dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, éreis gentios, vós desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, onde todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, entender um pouco a respeito do que vem a ser Espírito. No grego, nós temos uma vantagem muito grande para entendermos Espírito, mais até do que em relação à língua portuguesa. Nós temos aí os teólogos dicotômicos que dizem que nós somos corpo e espírito. Nós temos os teólogos tricotômicos que dizem que o homem é corpo, espírito e alma. Fazemos muita diferença em português de espírito e alma, né? E, consequentemente, fazemos, sim, a questão material do corpo. Porém, no grego é muito fácil você entender isso. Espírito vem da palavra pneimatos, né? Pneimatos hagion, que seria o Espírito Santo, em grego. E, obviamente, alma. Em grego, nós temos psique, né? E nós temos o corpo aí. E corpo, carne, nós temos sarkos, né? Os sarkes. E temos também questão aí, então, dessa diferença bastante distinta do grego em relação ao português. Então, pneimatos, espírito, né? Psique, alma. E carne, sarkis, né? Nós vemos, então, bastante diferença nessa situação. A palavra sabedoria vem de sapere, que deu saber, né? E a palavra ciência vem de scire, também do latim, que significa também conhecer, saber. Então, existe uma diferença entre conhecer e saber, obviamente, né? Então, se você depois quiser ver a diferença etimológica, você pode pesquisar a diferença entre saber e conhecer. Sabedoria e conhecimento. A outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Praticamente, fide, né? E outro, pelo mesmo Espírito, curar. A outro, operação de milagres, e outro, profecia. A outro, dom de discernir espíritos, e a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas, né? Observando aqui que nós temos aí a questão da profecia neste texto, então, não misturemos aí o último profeta, que Jesus disse que foi a pessoa de João Batista, né, com profecia. Nós temos hoje aí o dom de profecia. Profeta não era só aquele que vinha vaticinando o futuro, que vinha adivinhando o futuro, predizendo o futuro, também. Mas hoje o profeta, nos nossos tempos, pode ser aquele que prega a palavra de Deus, que tem esses dons que nós estamos vendo aqui do Espírito Santo, que profetiza em nome de Deus, que revela em nome de Deus, que vê
os acontecimentos futuros a partir do Espírito Santo. Para Deus isso é muito simples, através da onisciência, onipotência, onipresença e a presciência de Deus. Né, a única coisa que nós precisamos tomar cuidado é que existem manifestações no meio da manifestação do Espírito Santo, que vêm para imitar, confundir e até para nos... Então, o espírito satânico também, enquanto nós temos aí a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Satanás é o arqui-inimigo de Deus, procura imitar todas as coisas de Deus, porque ele foi um ser espiritual, ele esteve com Deus, ele esteve no céu. Ele também tem a sua trindade satânica, o anticristo, a besta e o falso profeta. Então, as artimanhas, né, a Bíblia chama ele de um elemento, de um sujeito ardiloso, sagaz, né, astuto. Então, o trabalho dele é tentar imitar as coisas de Deus, tirar o maior número de pessoas das mãos de Deus, que estão aí para caminhar para a salvação, e levá-los à perdição eterna, como ele fez com um terço dos anjos caídos, dos anjos de luz, que ele tirou dos céus. Então, continuando a leitura. Mas um só, então, é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, prestem bem atenção nisso, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois do corpo de Cristo, individualmente seus membros. Pois Deus na igreja, principalmente, né, vamos ver aí os ministérios, por apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Agora vamos falar um pouco a respeito dos ministérios, que necessitam a existência dos dons, né, para justamente testificar a veracidade da operação da verdade, da operação do Espírito de Deus, como testemunha de Deus. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, vamos agora para Efésios 4, Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. De mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sabendo então que o amor é o dom sublime, né? Nós vamos ver depois também, se você quiser ver em Coríntios 13, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa salvação. Uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura de plenitude de Cristo. Que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios na verdade da sua mente. No entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus. E despojar-vos, quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, no espírito da vossa mente. E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sedes bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, vos perdoou em Cristo. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um corpo só em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, em servir, né? A palavra ministro, ministério, servir, serviço. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Fervorosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por bem, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora vamos ver a questão de Gálatas 5. Eu gostaria de deixar um pouquinho elucidado a questão de Gálatas 5, ou melhor, nós podemos até, antes de lermos aí Gálatas 5, nós poderíamos trabalhar um pouco mais. Vamos fazer o seguinte aí. Vamos ver um pouquinho sobre de Coríntios 13, né, a respeito do amor. Depois nós vamos retornar, então, aí a questão de Gálatas 5, né? Então, só um minutinho para a gente dar continuidade à questão que eu acho que é interessante nesse momento aí, para o tema deste hangout, ok? Então, deixa só a gente retomar aqui, observar aqui a questão, então, de Coríntios 13, ok? Só um minutinho, vamos lá. Ok. Então, vamos observar a respeito de Coríntios 13 também, bastante elucidativo para o nosso 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Se todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vemos como por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor. 3. O maior destes é o amor. A gente entender um pouco a mensagem aí, né? Vamos então, para encerrarmos este hangout aí, vamos terminarmos com a leitura de Gálatas 5, para nós falamos sobre os ministérios, falamos sobre os dons. Agora vamos falar um pouco de canalizados. Nós temos aí, nesta instrumentalidade, nós temos os frutos do Espírito e os frutos da carne, né? Gálatas 5. Verdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Nós sabemos que a circuncisão era a lei dos judeus, né? Circuncidar a criança de certos dias de vida, após os dias de vida, como um sinal que Deus havia predito no Pentateuco, na lei mosaica, né? O filho macho, todo filho do sexo masculino, deveria ser circuncidado.
essa seria a aliança entre Deus e o seu povo. E eis eu, Paulo, que vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Fico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale alguma coisa, ou coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. No Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Oxalá se mutilassem aqueles que vos andam inquietando. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estas se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Obrigado, então, aí, pela paciência, por estarmos juntos mais uma vez nesse Hangout, e deixar aqui a minha colaboração, para a gente entender um pouco melhor a questão de ministério, a questão de dom, né? Entendermos um pouco melhor isso, ok? Qualquer dúvida, você também pode pesquisar, você deve ter acesso a vários sites de pesquisa, né? Você pode pesquisar até mesmo através da internet e ter um aprofundamento aí, talvez, melhorado de todo esse tema. Então, uma boa noite a todos e até um próximo encontro. Que Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém. Olá, muito boa noite, caros internautas, mais uma vez estamos juntos. E vamos aí nos ater aí a respeito do tema de hoje. Então, ministério eclesiástico e dons espirituais. Antes de iniciarmos a questão do tema, eu gostaria de inserir alguns vocábulos, alguns étimos, que são bastante usados como linguagem técnica ou até mesmo como uma língua instrumental dentro dos estudos da teologia sistemática e todo esse universo teológico. Então, um dos termos bastante usados seria, então, o carisma. O que viria a ser o carisma? Seria a graça divina, um favor imerecido. A questão também de ministro, uma palavra bastante usada no ambiente eclesiástico,
no universo eclesiástico, que vem, então, do latim, e também pode vir do grego, ministro, criado, servo, servidor. Prestem bem atenção no significado destes vocábulos. Ministério, né, oriunda de ministro, ministério, do latim, que significa o cargo, a comissão, a incidência, né, ou incumbência, praticamente, do serviço em questão. A questão do diácono também está muito ligado ao vocábulo ministro, né, que é um servo, um ajudante, etc, etc. E presbítero tem a sua origem no latim e no grego. E no latim, antianus, que deu no português ancião, que significa velho, respeitável, uma pessoa idosa, e talvez o conhecimento adquiridos aos longos dos anos, pela vivência, pela própria experiência de vida. E então, agora nós gostaríamos de também acrescentar algumas coisas. Eu gostaria de deixar bem claro que neste âmbito do ministério, né, a gente quando fala em ministério e ministro, a gente obviamente logo vem à mente a questão da pregação da palavra. Só que nós precisamos abordar aí as diferentes formas de se ministrar a palavra de Deus. Você tem a ministração através da pregação, que é a mais comum, vinculada ao ritual das denominações, né, do púlpito, ou a pessoa do pregador, do pastor em questão, e, obviamente, você tem, dentro desse prisma, a pregação em relação aos pastores de igrejas tradicionais e igrejas históricas. Você tem uma pregação mais light, mais explicativa, e praticamente num tom bastante sem estrondo, sem estrépitos, sem extrapolos. E também temos aí a pregação que já é mais característica das pregações de denominações pentecostais ou neopentecostais. Aí você já tem um pouco mais de outros pesos, né? Poderíamos dizer um pouco mais de eloquência, um pouco mais de sensacionalismo, um pouco mais de euforia, né? Que acaba aí extrapolando um pouco mais o nível das pregações referentes e relacionadas a igrejas tradicionais e igrejas históricas. Então, nós temos aí, então, a questão da pregação no sentido púlpito. Né? Nós poderíamos ter outras implicações nesse sentido quando se trata, por exemplo, de alguém com um conhecimento um pouco mais aprofundado, a nível de pesquisa, né? Poderia trabalhar palestras, poderia trabalhar praticamente um trabalho mais aprofundado, com um ensino mais aprofundado, teológico, das escrituras sagradas, com comparações, com etimologia, do grego, do latim, do hebraico, etc. E ainda também poderíamos encontrar aí a questão mais sutil, simplesmente didática, que nós temos aí dos teólogos, dos professores de faculdades, de universidades teológicas, por exemplo, dos pastores, né, e dos professores de escolas dominicais. Então, nós temos esse emaranhado de coisas aí. Então, é bom lembrar que você tem vários estilos de pregadores, né, conforme a sua dedicação, o ministério, né, e ações dispensadas por Deus através do seu carisma, da sua graça, do seu favor imerecido. Então, vamos discorrer um pouco aí e falarmos um pouco a respeito, então, dos espirituais, de uma forma mais generalizada, né? Então, os dons do Espírito Santo, o carisma,
conforme algumas denominações cristãs, assim como as pentecostais, são dons que foram concedidos aos cristãos para fortalecer a igreja. Eles são descritos no Novo Testamento, principalmente em 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Alguns acreditam que a sua operação limitou-se à igreja primitiva, conforme algumas denominações protestantes. Alguns dons espirituais, por exemplo, como falar em línguas e interpretação de línguas, só foram usados por um tempo curto, até a igreja sair de sua infância, e não mais depois. Essa visão é conhecida como cessacionismo. A opinião é mantida por J.F. MacArthur, Robert L. Thomas e muitas outras denominações cristãs